Comecei semana passada uma nova série chamada Ídolos do Coração. E conversamos já nesse sermão de abertura que ídolos não são só aquelas imagens de escultura que nós tão bem conhecemos, mas que ídolos é qualquer coisa, qualquer pessoa que toma o lugar de Deus na sua vida, que controla a sua vida, que motiva a sua vida, que rouba o seu coração, que nos controla, nos governa. A nossa sociedade atual, diz o pastor Tim Keller no seu livro Deuses Falsos, está dominada por ídolos. E, diferentemente dos ídolos antigos, são esses ídolos hoje da aprovação, os ídolos das ideologias, os ídolos da busca de sucesso, os ídolos da beleza, o ídolo do dinheiro, o ídolo da boa forma, são ídolos. Então, Tim Keller, no Deuses Falsos, diz que os ídolos hoje estão presentes nas academias, nos centros empresariais, nas clínicas de estética, em tantas outras áreas da vida e também nas igrejas. Os ídolos são diferentes, é a idolatria que está no coração. E ela está, segundo Tim Keller, mais viva do que nunca. E o nosso objetivo nesta série é identificar possíveis ídolos em nossa vida. Então eu combinei com vocês aqui, o nosso combinado é: não parta do pressuposto que você não é idólatra. Não parta do pressuposto que os ídolos não dominam o seu coração. Nós estamos aqui desarmados, dizendo: Senhor, quais são os possíveis ídolos que estão ou dominando ou tentando dominar a nossa vida? Porque senão, essa série não vai valer nada para você. A série nos leva a nos desarmarmos. Vamos perguntar quais são os ídolos da atualidade, e eles são muito fortes, têm um poder muito grande, que estão tentando dominar o nosso coração, roubando o lugar de Deus. E hoje eu quero falar sobre aquele que eu considero o ídolo mais forte. Mais forte e o mais difícil de identificar e admitir. É o ídolo do dinheiro. O amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro é algo que quase ninguém admite. A gente não costuma admitir. E o amor ao dinheiro não é algo que só pessoas mais ricas têm, mas pessoas também, às vezes, que não têm, é o que mais amam porque querem ter. O amor ao dinheiro é um dos ídolos mais fortes, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus, dizendo que tenta e tem conseguido, muitas vezes, roubar o lugar de Deus no nosso coração. Se você ainda tem dúvida que do amor ao dinheiro é poderoso, pensa aqui comigo o que as pessoas fazem por amor ao dinheiro. Crimes são cometidos por amor ao dinheiro. Fraudes são realizadas para tentar receber o seguro, né, Pedro? Pessoas fazem a fraude. Então, fraude simula um furto, um roubo, para tentar o seguro. Eu li esses dias a história de uma pessoa que resolveu enterrar um carro no quintal da sua casa para receber o seguro. Tudo bem, me perdoa, era um Fiat Uno 2000. Tudo bem. Ok? Se você tem você tem vontade de enterrar também, né? Porque alguns carros, quer dizer, mas é o seguinte, ele enterrou, só que ele não se deu conta que os vizinhos observaram, que ele estava cavando, olha a loucura, no fundo da casa, enterrar um carro para tentar receber o seguro. Tá? Então, o que acontece hoje? As pessoas têm isso, as pessoas têm falsos sequestros. Gente, coloca a família em desespero, simulando um falso sequestro. Na verdade é o seguinte, hoje 99,99% são resolvidos pela polícia. A polícia, basta a pessoa numa segunda entrevista, num segundo interrogatório, já tem muita incoerência no relato. Mas vejam só, em pleno século XXI, pessoas ainda são exploradas no trabalho com aquilo que o Ministério Público do Trabalho chama de trabalho análogo à escravatura ou à escravidão. Pessoas que estão trabalhando sem condições de saúde, de segurança, ficam presas ali
em pleno século XXI, às vezes até em grandes centros. Aqui em São Paulo, em algumas regiões de canavial, nós temos pessoas sendo exploradas, trazidas de outros estados do Brasil, em condições de trabalho análogo à escravidão, queridos. Pense em famílias que são divididas por causa do dinheiro. Quantas famílias você conhece dividida por dinheiro? Tem família que é dividida por falta de dinheiro, mas tem muita família que se divide por briga por herança, brigas societárias. Quantas amizades terminam por causa do amor ao dinheiro? Friedrich Nietzsche, aquele filósofo prussiano, ele afirmou, foi ele que afirmou a célebre frase, Deus está morto. E ele não estava decretando a morte de Deus. O que Nietzsche estava observando lá no século XIX, que a sociedade ocidental estava se tornando cada vez mais secularizada. E ele diz, Deus está morto, as pessoas estão tirando Deus, é o que a gente chama hoje de secularismo, e por tirarem Deus, chegaria um momento em que, de fato, as pessoas não iam querer Deus em suas vidas, iam viver vidas baseadas em outros referenciais e não em Deus. E ele diz que quando isso acontecesse, isso já aconteceu, Deus foi removido, ou está sendo removido, ele disse que as pessoas colocariam ou substituiriam Deus pelo dinheiro. Então, por quê? Nós somos seres que adoram. Nós adoramos, nós somos criados por Deus para adorar. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar outras pessoas ou outras coisas. Nós somos seres, por natureza, seres criados para adorar. E o dinheiro, Nietzsche disse, se tornaria então o principal falso Deus. Queridos, a questão do amor ao dinheiro é muito sério. E a gente deve lembrar que há inúmeros alertas na Bíblia. Paulo diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora fala assim, mas está falando do amor ao dinheiro, não ao dinheiro. Mas Jesus disse que é muito difícil ter dinheiro e não amar o dinheiro. Ele fala que é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. E a ideia de rico, gente, é relativa, viu? Porque a ideia, a gente sempre pensa que o rico é quem tem mais do que nós. Tá? Nós fazemos parte, a maioria aqui, se não todos, da categoria no Brasil chamada de rico. Você paga imposto de renda, para o governo você é rico. Então, nós somos pessoas de classe média. Então, mas ele diz que o dinheiro é um risco, um perigo, e ele diz aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus fez muitos alertas também sobre isso, e nós vamos ver. Vamos lá. Paulo aos Colossenses fala, portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele cita imoralidade sexual e outros pecados, mas termina dizendo, e a avareza, que é a sede por ter mais dinheiro, que é a idolatria. Queridos, só 2 pecados na Bíblia são equiparados à idolatria. Um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. No Antigo Testamento é a obstinação, a dureza de coração. Obstinação. Saul era obstinado. E no Novo Testamento, a avareza, o desejo de ter mais. Então, aqui está provado que o dinheiro é um ídolo muito perigoso. A ponto do apóstolo Paulo dizer que a avareza, o desejo de ter mais, queridos, é semelhante ou é equiparado à idolatria, que é o pecado mais repudiado pela Bíblia. Mas foi Jesus quem nos fez muitos alertas. Se você se lembra de alguns alertas de Jesus. Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ou a Deus e a mamão. É impossível. Se a riqueza entrar no seu coração, vai destronar Deus. Se Deus entrar no seu coração, ou estiver no centro do seu coração, vai destronar mamão. Ele só diz que é impossível, no mesmo coração, termos Deus e o apego às riquezas. Porque Deus, necessariamente, no trono da sua vida, no centro da sua vida, vai destronar mamon. E se mamon, riqueza, entrar, Deus vai ser colocado de lado, vai ser desentronizado, queridos. Tá? Jesus disse isso. Jesus disse ainda,
A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Preste atenção nessa palavra consistir, isso é, a vida de uma pessoa não é determinada pela quantidade de bens que ela tem. Mas como que as pessoas vivem hoje? O que é o ídolo do dinheiro? Que a vida das pessoas é determinada, as pessoas consideram a sua vida determinada pelos bens que ela tem. Pelos bens que ela tem. Então ela se identifica, ela se confunde até, ela se define por aquilo que ela possui. Quando o dinheiro passa a definir a nossa vida, nós estamos então, queridos, servindo ao Deus Mamon. E como disse, nós temos dificuldade, é um ídolo que nós temos muita dificuldade de admitir que temos dificuldade nessa área. É muito difícil dizer assim, olha, realmente eu sinto que eu gosto de dinheiro mais do que devia. E aí, queridos, nós temos dificuldade de identificar a nossa ganância, a nossa tentativa de usar o dinheiro para conquistar outras pessoas. Então, hoje, eu queria pensar com vocês por um momento sobre como identificar que se nós estamos dando lugar a esse ídolo chamado dinheiro. Deixa eu fazer algumas perguntas para você aqui. Você faz uma autoavaliação aí. Você vive preocupado se vai ter dinheiro suficiente para a sua vida amanhã? É o que mais te atormenta? Sempre preocupado com dinheiro? Você, o que mais ocupa sua mente durante um dia é o objetivo de ganhar mais dinheiro? Você deixa de fazer as coisas só por causa do dinheiro, porque não quer gastar dinheiro? Você deixa? Você conhece pessoas que vivem assim? Eu conheço, eu já convivi com pessoas, para minha tristeza, que não viveu a vida, mas guardou dinheiro. E aí você guarda dinheiro e deixa de herança. Lá em casa já avisamos nossas filhas, não vai ficar herança. Não, mas é o seguinte, as pessoas falam assim, sabe aquela história? Quando eu me aposentar, eu vou viver. Então, muita pretensão. Você está achando que vai chegar a se aposentar, e se não se aposentar, e se não chegar lá? Então, a dinâmica da vida é ganhar, guardar um pouco, ajudar outros, investir um pouco e desfrutar. Você tem que ter aí, né, usando na sua vida. É durante a vida. Você vai, não, vou viver. Gente, não deixa para curtir na aposentadoria, porque na aposentadoria tem muita dor, né? E muita gente para pedir empréstimo consignado em seu nome. Então, por favor, né? Então é isso. Você deixa de fazer coisas que gosta por causa do dinheiro. Você vive com medo de perder o que tem? Vive. Você tem dificuldade de fazer doações, de ajudar pessoas, de investir no reino de Deus? Para você, doar dói. Se dói, porque para o que não tem Deus Mamon, doar traz alegria. Mas se dói, é um sinal, tá? Sua família é prejudicada pela maneira como você administra o dinheiro, porque você nega tudo para eles. E você não investe. Mais ainda, esse é um lado. Do lado do avarento, mas tem o perdulário, que é que ele também gasta muito consigo. Olha só. Você vive ostentando o que tem? Se você vive ostentando o que tem, você tem um ídolo chamado dinheiro. Quando você pensa em adquirir alguma coisa, você é movido pelo status ou pelo prazer ou benefício que ele vai te trazer. Tem gente que compra as coisas por status. Diga você, querido, talvez você não conheça Paris. Quer conhecer Paris? Tudo bem. Mas se você quer ir a Paris só para dizer que foi em Paris, porque o outro foi em Paris, porque em Paris é chique, não perca seu dinheiro. Vá aqui para uma cidade mais perto. Vai para Olambra. É bonita. Mais bonita que Paris. Tá? Estou dizendo a você, mas tá vendo? O cara fala assim, quero ir para Paris, só para dizer assim, fui para Paris. Não, se você quer ir em Paris, vai em Paris. Tá? Quer ir para a Europa? Quer ir para Nova York? Entendeu? Quem não pode ir para Nova York, vai para Madureira. Não tem problema também. Tá? O fato é que, mas é o que te motiva. O que te motiva? É a ostentação. Você é daquele tipo que acha que dinheiro resolve tudo? Tudo resolve com dinheiro. Não, dinheiro resolve tudo. Tá? Mais ainda, você vive tentando conquistar a aprovação, o amor das pessoas com dinheiro. Tem gente que é assim, dinheiro, dá dinheiro. Quer conquistar o amor dos filhos? Dinheiro.
quer conquistar a aprovação das pessoas, paga tudo. Conheço pessoas que são assim, paga tudo porque quer ter o amor das pessoas. Não. Mais ainda, esse aqui é fatal, o último, você não esquece. Pode esquecer o resto, não lembra desse. Se os seus pedidos de oração só giram em torno de coisas materiais, você idolatra o dinheiro. Os pedidos de oração são reveladores. Se todo o tempo meus pedidos de oração são só por questões financeiras, então, a idolatria do dinheiro. Queridos, eu quero pensar hoje em duas histórias. Duas histórias e duas posturas diferentes diante do dinheiro. Duas histórias que você conhece bem. Uma é a história daquele que é conhecido como o jovem rico. É Lucas capítulo 18. Abra comigo, Lucas capítulo 18. Eu quero ler com você alguns versículos. É conhecida como a história do jovem rico, mas na verdade, esse é o título. Mas ele era um homem já. É que ele amava o dinheiro desde a sua juventude. Acompanhe comigo Lucas capítulo 18, versos 18 a 23. Essa é a primeira história. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o teu pai e a sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta, falta a você, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Queridos, este homem rico, não conseguiu, a história mostra, superar a idolatria do dinheiro. Jesus perguntou a ele se ele conhecia os mandamentos. Ele disse que não apenas conhecia, mas guardava desde a juventude. Não matar, não roubar. E lá, o último mandamento é não cobiçar. Ele disse, não apenas conheço, tá? Ele guardava os mandamentos. Aí Jesus vai à raiz do problema e diz a ele: uma coisa falta a você, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Queridos, quando Jesus diz para ele vender tudo o que ele tinha, Jesus não estava apenas dizendo que ele deveria, ou Jesus não estava dizendo que ele devia vender para comprar a salvação. É que Jesus colocou o dedo na ferida. Jesus, naquele momento, revela para ele qual era o líder, o ídolo no seu coração. Jesus não falou para todo mundo, dizendo assim, vai lá e vende, e vem e segue. Mas para ele, Jesus perguntou, você conhece os mandamentos? Perguntou se conhecia. Ele falou assim, não apenas conheço, como guardo. Ah, você guarda? Então tá bom, Jesus sabia que o 10º mandamento ele não guardava muitos outros. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. Diz a Bíblia, queridos, que ele foi embora como? Triste, porque ele era riquíssimo. Era riquíssimo. Essa história, queridos, mostra alguém que não conseguiu vencer a idolatria do dinheiro. Jesus não pede para que ele venda para conquistar a salvação, mas está dizendo que a transformação, se ele tiver Deus no centro, o dinheiro não vai estar no centro. E aí eu quero fazer um alerta aqui para jovens e para adultos em geral. Nós vivemos uma época, a Comissão de Valores Mobiliários, em 2020, soltou uma pesquisa dizendo que hoje, e você sabe disso, já tenho falado algumas vezes, há uma popularização dos investimentos por parte das pessoas físicas. Ou seja, as pessoas hoje, especialmente jovens, elas aprenderam a fazer investimentos. Os nossos pais eram um tempo reserva na poupança. Eu lembro que, quando eu era garoto, o sonho das pessoas era comprar uma casa própria, né? E era guardar o dinheiro na poupança. Alguns, assim, se tinham um pouco mais de dinheiro, comprar alguns terrenos para aposentadoria.
os jovens hoje, mas também a população em geral, estão aprendendo a fazer investimentos, por exemplo, na bolsa de valores, tá? A serem mais agressivos. Então, aqueles assuntos de investimento que era só de profissionais, hoje muita gente tem acesso com a popularização dos cursos pela internet, o acesso à informação. Agora, ótimo. Ótimo que você aprenda, ótimo que você ganhe dinheiro, não é pecado ganhar dinheiro. Ótimo que você não dependa do governo para a sua aposentadoria, porque ele não vai garantir sua aposentadoria. Não, ótimo. Mas tem que tomar um cuidado para não se tornar escravo da ganância. Desejo de ganhar mais e mais. Porque é viciante. Começa a ganhar, começa a ganhar, começa a ganhar. E você fica escravo disso. Não pode ser a sua vida. Você deve aprender a fazer bons investimentos, ganha dinheiro, ótimo, mas não se torne escravo. Porque há pessoas hoje que são escravas do ganhar, de ter mais. Então, o tempo todo, sabe? Aí, quando o dinheiro tomar o seu coração, você vai começar a confiar nele, obedecer esse dinheiro e servir esse dinheiro. Essa é a história do homem rico. Jesus falou assim, você deve entregar tudo, porque aí sim você vai ter o verdadeiro tesouro, que é o tesouro no céu, e venha se tornar o meu seguidor. Mas essa é uma história para nós frustrantes, porque a Bíblia diz que ele saiu triste, porque tinha muitas riquezas. Mas há uma outra história, e eu quero agora ler com você Lucas capítulo 19. É a história de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu é a história de um homem que teve encontro com Jesus, também rico. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 19 de Lucas. Entrando em Jericó, Jesus atravessou a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuraram, dizendo: Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, essa é uma história de alguém que venceu a idolatria do dinheiro. Zaqueu, que nós conhecemos bem a história, um homem rico, ele era chefe dos cobradores de impostos, queria ver quem era Jesus, ele não se preocupou em passar vergonha, ele era de pequena estatura, correu adiante da multidão, subiu numa árvore, viu Jesus passar. Quando Jesus passou, disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém ficar na sua casa. Ele desceu com alegria, recebeu Jesus. Jesus passou um bom tempo com ele, eu imagino que passou o dia todo com ele, conversando, Zaqueu abrindo o coração. Zaqueu era alguém, queridos, que tinha as posses no centro do seu coração. Zaqueu, ele buscava segurança, significado, propósito na sua vida, no dinheiro. Nós vemos isso nesse texto. Mas o texto termina de forma maravilhosa. Zaqueu, pelo seu encontro com Jesus, destronando o Deus Mamon. Zaqueu venceu a idolatria do dinheiro. O texto diz, queridos, ele fala em primeiro lugar: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Queridos, vamos lá. Alguém tem dúvida que esse homem destronou o Mamon? 50%. 50%. De cara, assim, ele pensou, falou assim: eu consigo ver com 50% muito bem. Tá? Vou dar 50%. Nós temos muitos americanos. No Brasil hoje, os ricos brasileiros não têm esse costume ainda. Espero que um dia tenha. Os americanos, tem americano que doa 90% para as obras sociais, para organizações, e ele vive com 10%. Porque os 10% dele, gente, ele pode viver 300 anos que vai sobrar dinheiro.
Mas é a visão. Mas Zaqueu mostra, quando ele diz aqui, o texto é maravilhoso, 50% diz assim, olha, dinheiro não manda mais na minha vida. Tá? E aí nós temos aqui sinais claros de que Zaqueu realmente conseguiu destronar. E eu quero então, e esse é o ponto principal aqui da mensagem de hoje, duas posturas nossas que vão ajudar, duas atitudes a destronar o dinheiro, ou não permitir que o dinheiro tenha o centro da nossa vida. Primeiro é a generosidade. Quando ele diz assim, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, a avareza é ter mais para mim. A generosidade é ter mais para poder compartilhar. Motiva, eu quero ter mais, sim, mas não só para mim. Eu quero ter mais pensando no outro. E ele foi generoso. 50% é uma baita generosidade. É isso, queridos? Não fala assim, vou dar uma oferta. Não, vou dar metade. Metade. Então, a generosidade, queridos, não existe arma mais poderosa para vencer o ídolo mamon, dinheiro como ídolo, do que a generosidade, do que o dar. Se você quer aprender ou remover esse ídolo da sua vida, só tem uma dica para você agora de início, aprenda a doar. Comece a ser intencionalmente alguém generoso, alguém que doa. E aí você doa para causas sociais, você doa para a sua igreja, você doa para quem está precisando. E aí eu costumo dizer que a generosidade quebra as duas pernas dessa idolatria chamada dinheiro. Tanto do avarento, que quer acumular para si, como do perdulário ou esbanjador, que gasta com as pessoas, mas não com uma propósito intencional, para conquistar o amor e a aprovação. Estão entendendo? São os dois lados. Você pode ter muito dinheiro e ser alguém avarento, querendo mais, ou pode ter muito e ser perdulário, ser esbanjador. Mas a generosidade é doação intencional, objetiva. Nesse texto, nós vemos que Zaqueu aprendeu a viver uma vida generosa. Eu gosto de usar a expressão, é a expressão que o Andy Stanley usa. Não é apenas ser generoso. Todos nós somos generosos em algum momento na nossa vida. Todos nós ajudamos alguém em algum momento. É viver generosamente. É um estilo de vida. Não é dar em alguns momentos. Isso é ser generoso. É viver generosamente. A graça, queridos, que atuou no coração de Zaqueu, o levou a viver generosamente. Ele já não buscava mais no dinheiro o senso de identidade, de valor, de segurança, de propósito. Alcançado pela graça de Deus, como ele foi, eu não sei o que Jesus conversou com ele, mas olha, foi uma conversa empolgante. Tenho certeza que tudo começou com Zaqueu abrindo o coração diante de Jesus. Porque Zaqueu procurava ver a Jesus não por curiosidade. Ele procurava ver Jesus porque ele já tinha ouvido da fama de Jesus e ele entendeu que Jesus, isso dirigido pelo Espírito Santo, que Jesus era a resposta para as suas maiores carências. E é assim para nós também, não é, queridos? É Jesus que preenche aquele vazio. E ele sabia disso. E quando encontrou Jesus, ele abriu o coração, com certeza. E a partir daquele momento, alcançado pela graça de Deus, ele não ia buscar mais o seu senso de identidade, de valor, de propósito e nem segurança no dinheiro. De cara, ele já quebrou a primeira perna, dizendo assim, olha, 50% eu vou dar para a doação para os pobres. E vou dizer a você, queridos, para ele foi fácil. E é fácil para quem foi alcançado pela graça de Deus doar. Uma questão que sempre vem à tona no meio cristão é: o dízimo é do Novo Testamento? Não é só do Velho Testamento? Pastor, eu devo dar dízimo do bruto ou do líquido? Essa conversa não faz sentido. Porque quem foi alcançado pela graça de Deus, queridos, no Novo Testamento, é verdade, no Novo Testamento 10% não é o alvo, é para começar. Entendeu? Se você está perguntando se é do líquido, do bruto, se é do Velho Testamento ou do Novo Testamento, tem que voltar, rebobinar a fita.
Porque quando é alcançado pela graça, querido, vou perguntar a você. Se no Antigo Testamento, que era a lei, eles davam 10%, quanto que alguém que foi alcançado pela graça deve dar? 100%. Para Zaqueu dar 50% foi fácil. Foi fácil. Ele daria tudo se Jesus pedisse. Porque foi alcançado pela graça. Eu quero dizer a você, desafiar você a permitir que Deus toque o seu coração no doar. E vou dizer, aqui, gente, nós temos um momento de dízimos e ofertas para te abençoar. Porque a igreja não precisa do seu dinheiro. Porque a igreja de Jesus, ele sustenta. Sempre haverá gente fiel. Sempre. A pandemia mostrou isso. Não é essa a questão. Nós aqui não estamos preocupados com o seu dinheiro. Agora preocupados com a sua alma. Porque a alma que doa, generosa. Vou dizer o seguinte. Se essa igreja está alcançando sua vida, abençoando a sua vida, aqui é o lugar para você contribuir. E bastante. Bastante. E eu tenho ouvido testemunho de gente que tem dado. Abençoado. Agora, você nunca vai ouvir aqui apelo emocionalista para você dar. Não. Mas eu estou orando para Deus tocar o seu coração porque a sua vida é abençoada. Zaqueu se livrou. Falou assim, não. Esse Deus aqui, e vou explicar para vocês. Porque esse Deus chamado Mamon, ele promete segurança, felicidade, promete significado, mas ele não entrega, ele não dá. Ele rouba de você isso. Ele promete paz, tudo, ele não dá. Por isso que a gente começa com doação, cuidando de causas. Você tem inúmeras instituições, ajuda. Nós temos Visão Mundial para você ajudar. Temos aqui a nossa Ação Barnabé. Você tem inúmeras organizações cristãs e outras organizações para-eclesiásticas que estão aí para ajudar. Organizações não governamentais. Comece a doar. A coisa melhor para o seu orçamento é aparecer lá o ponto em que você está dizendo assim, eu estou ajudando. Que apareça na sua lista de doação. Tá? Na sua lista de orçamento, doação. Sabe? Que tem ali. Porque você vai o tempo todo lembrando que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Jesus disse, ao falar àqueles que têm recursos, que Deus nos dá os recursos, Paulo a Timóteo, para o nosso prazer. Mas diz assim, se você tem, que você faça o bem, que seja rico em boas obras, generoso em dar, pronto a repartir, ajuntando tesouro no céu. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Zaqueu entendeu isso. O que quebra a idolatria, o poder do dinheiro, o amor dele na nossa vida, é o investimento generoso na vida da igreja, da obra missionária, na ajuda aos necessitados. Então, generosidade é o primeiro passo, é o que Zaqueu nos ensina, que o levou a remover, destronar Mamon. Mas há um outro também. Ele fala, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. É o princípio, queridos, que eu chamo aqui da justiça. Novamente, Zaqueu, essa história maravilhosa. Gente, o máximo que a lei judaica exigia de alguém que tinha defraudado alguém, roubado, era pagar em dobro. E veja só a multa que ele aplicou a ele mesmo. A gente vive pedindo desconto, né? Ele não, ele aplica uma multa nele mesmo. Ele se auto-aplicou uma multa, dizendo assim, não, se eu defraudei alguém, e provavelmente tinha defraudado, tinha roubado, porque se já contei essa história aqui, a posição dele dava muita vazão à possibilidade de roubo, de explorar. Os romanos queriam apenas o valor e diziam assim, a partir daí você cobra o quanto você quiser, desde que tanto caia na nossa mão, tudo bem. Mas o que nós vemos aqui, queridos, Zaqueu se tornou alguém justo. Diante da graça de Deus, ele deve ter pensado, como é que eu pude permitir que o dinheiro controlasse a minha vida? Como é que eu pude prejudicar tanta gente por causa do meu apego ao dinheiro? Como é que eu pude permitir que o dinheiro me controlasse? Então, alcançado pela graça de Deus, ele, além da atitude de generosidade, passou a ter uma atitude de justiça. Porque a justiça é uma forma de combater a idolatria do dinheiro. Vejam só. O que significa justiça? Primeiro,
não usar o seu poder de compra para explorar outros. Pagar salários justos, se você tem funcionários. Valorizar o serviço do outro. Por favor, não seja aquele crente que ao contratar um serviço, fica reclamando tanto, negociando tanto, que o camarada faz serviço para você e volta para casa com raiva para nunca mais querer trabalhar para você. Tem que ser o ganha-ganha. Negocie. Pague um preço justo. Mas que satisfaça, porque se for o ganha-perde ou perde-ganha, se você vai ficar infeliz ou ele vai ficar infeliz. Hoje, no mundo comercial, essa é a dinâmica. Antigamente, não. Quem tem mais, chora menos. Vai lá e explora. Não. Ganha. Porque alguém contratado por um preço justo vai fazer melhor serviço para você, queridos. Então, é isto. Então, o que nós vemos aqui, salários justos, valorizar o serviço do outro, não usar o seu poder de dinheiro para explorar, é a justiça. Que alcançou, a graça que alcançou o coração de Zaqueu e o levou a viver uma vida generosa e uma vida justa. São as duas formas de nós vencermos a idolatria do dinheiro na nossa vida. O texto nos conta essas duas histórias. Nós temos também dois desfechos dessa história. A Bíblia nos diz que o primeiro, Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão. Então, nós temos o jovem, que diz a Bíblia, que é o chamado jovem rico, que era um homem rico, que ele voltou para casa triste. Vamos lá. E Zaqueu voltou para casa alegre. Minha pergunta para você é o seguinte: qual é a sua história? Nós temos a história de um homem que destronou o dinheiro e ficou feliz com Jesus. Recebeu Jesus alegre, e tão alegre, deu metade dos seus bens, corrigiu o que havia feito de errado e disse: a partir de agora serei generoso e serei justo. Um outro, diz o texto, Lucas capítulo 18, que quando Jesus disse: vendo o que tem, dá aos pobres, vem e segue, voltou para casa triste. A minha pergunta é: qual é a minha história? Qual é a sua história? A nossa história é mais parecida com o jovem rico, que quando fala em doar, dar alguma coisa, a gente fica triste? Tá? Ou é a história de Zaqueu, que o dar e investir é uma alegria? Zaqueu não foi salvo porque ele doou, mas porque ele foi salvo. Ele aprendeu a ser gracioso também. Ele não comprou a salvação dizendo assim: não, eu vou dar metade dos meus bens, vou restituir e a salvação virá minha casa. Não. Foi Jesus vendo a atitude dele que disse: olha, há salvação clara nessa vida. Ele foi alcançado. Ele não mudou de atitude para conquistar a salvação. Já tinha conquistado. O homem rico ficou muito triste. Mas Jesus já tinha afirmado: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Eu vou dizer a você: não tente, porque você vai perder a batalha. O dinheiro tem um poder muito grande. Dinheiro, como disse, é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Dinheiro, como disse, Deus diz lá em Paulo diz a Timóteo, é para você ganhar e desfrutar da vida, para você doar ajudando pessoas necessitadas, é para você guardar, é para você pensar no futuro. Você precisa usar o dinheiro de maneira sábia. Então, se você ganha e não desfruta, está errado. Se você ganha e não ajuda o outro, também está errado. O poeta diz muito bem o seguinte na música: e eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. Que vocês digam a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Então, ganhe dinheiro, mas que você diga ao dinheiro que de fato ele não te pertence e pertence a Deus. Para Zaqueu, dinheiro voltou a ser apenas dinheiro. E aí nós precisamos perguntar qual é a nossa história. Se a gente vive só para ganhar dinheiro, se o nosso alvo é ter mais e mais. Eu costumo dizer assim: se você, quando está acordado, só pensa em ganhar dinheiro e quando dorme só sonha em ganhar dinheiro, alguma coisa está errado. Se você tenta conquistar o amor das pessoas com dinheiro, está errado. Se tem dificuldade de doar, se doar dói, se para você doar é do verbo doer, entendeu? Dinheiro no trono promete paz,
segurança, felicidade, mas é exatamente o que o dinheiro rouba. O dinheiro rouba a sua segurança, porque você deixa de ter ela em Deus. Rouba a sua paz, porque você fica preocupado em ganhar mais ou com medo de perder. Rouba a sua felicidade, porque você não curte a vida. Paz, segurança, propósito, felicidade, nós só alcançamos quando Cristo reina no trono do nosso coração. Que nós, como cristãos, possamos dizer assim: olha, esse rei será destronado. Em minha vida, Deus reinará. Queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos. Deus de amor, nós reconhecemos que o dinheiro tem um poder maior do que nós tendemos a admitir. O dinheiro tem um poder maior do que nós reconhecemos. E muitas vezes, quando vemos, já estamos permitindo que o dinheiro roube o lugar que pertence somente ao Senhor. Nós queremos, Senhor, nesta manhã, mais uma vez dizer, para o Senhor reinar em nosso coração. Nós não queremos servir as riquezas, queremos servir ao Senhor. E queremos servir ao Senhor, sim, com os nossos bens. Faz-nos pessoas cada vez mais generosas, cada vez mais justas. Que possamos aprender a arte da boa administração dos recursos. Que não sejamos irresponsáveis com os recursos que o Senhor nos dá, pouco ou muito. Mas que, sendo pouco ou muito, a nossa vida seja marcada pela generosidade e pela justiça. E que a paz, segurança, propósito e significado nós encontremos somente no Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.